esta é a hora da minha opinião com os nossos convidados, que já tenho aqui. Muito boa noite, sejam muito bem-vindos. Olá, boa noite. A mais uma rúbrica, esta que vai ser a rúbrica. Esta vai ser a rúbrica. A rúbrica. É verdade. Hoje vêm a Maria da Graça e o António, hoje vão estar a falar sobre os donos do mundo. É verdade. Foi este o título que hoje nos trouxeram para também esclarecer o público lá em casa acerca de várias verdades que aconteceram, outras que acontecem hoje em dia, mas também trazer um pouco de esclarecimento para o público em geral. E, Maria da Graça, hoje vamos começar consigo. É comigo? Pode ser. Sim, pode ser Vamos comigo, dar sem aqui, qualquer problema. o início a esta rubrica. Hoje que nos trazem este tema, os donos do mundo. E temos já aqui um império que se calhar para alguns dos que nos estão a assistir nem nunca ouviram falar acerca deste império, mas que tem algum interesse e importância em ouvir, não é? Sim, é verdade. O que será o Império Casariano? O que será a casaria? Casaria, atenção, atendendo aos fenómenos históricos que, entretanto, foram surgindo, há várias pronúncias, não é? Não podemos ser assim tão exatos em pesquisas que fizemos. Pronto, este império foi um império que surgiu, como ali tem, nos anos de 100 a 800 depois de Cristo. E para os nossos telespectadores lá de casa, para o vasto auditório que temos, dizem assim, porquê é que me vêm a falar agora de uma coisa destas há tantos anos? Nós vamos tentar transpor o que se passa na nossa atualidade com o que se passou na nossa antiguidade. A antiguidade não é um passado muito recente, mas surgiu tudo depois de Cristo. Portanto, entre os anos, como já disse, 100 a 800 depois de Cristo, na altura do cristianismo. Portanto, António. Grande tema este hoje. Muito bem, antes de mais, boa noite a todos. Espero que este nosso programa hoje, que é um programa um bocado sério, embora possa parecer uma história a brincar, mas não é. Sinceramente, eu fico um bocado arrepiado, desculpa a minha expressão quando falo nisto e às vezes falo nestas coisas, porque quer queiramos, quer não, é esta gente que nos controla. E hoje vamos falar precisamente onde está a origem dessa gente, quem a controla o mundo e qual foi a origem dessas pessoas. Ora bem, este império, pode-se chamar império porque ele surgiu por volta do ano entre 100 e 800, o Império Casariano. Surgiu porque o cristianismo na altura estava-se a desenvolver, portanto era a religião que na altura estava efetivamente em grande expansão naquela zona do Médio Oriente, naquela zona, portanto, onde é atualmente Palestina, onde é o Israel, aquela zona do Médio Oriente, portanto estava-se com um grande desenvolvimento. E nós sabemos que, agora vou falar um pouquinho, porque talvez para as pessoas que são cristãs e que já leram a Bíblia é capaz de não ser nada de novo, mas para aquelas pessoas até são capazes de me chamar um nome feio, mas nós sabemos que diz a Bíblia que este mundo está entregue aos demoníacos, aos demónios, ao diabo, mais concretamente. Ora bem, com o desenvolvimento do cristianismo, estas forças malignas alguma coisa tinham que fazer, porque estavam a começar a ver que o terreno estava a fugir debaixo dos pés. Então o que é que fazem? Cria-se um grupo, digamos assim, dessa gente para que tinham como função precisamente o idolatrar, o adorar precisamente o Satanás, pronto, vamos chamar-lhe assim. E quem era essa gente? Eles começaram a se desenvolver na altura, era entre o Mar Cáspio, portanto, e o Mar Negro, ficava naquela zona do Mar Cáspio e o Mar Negro, ao longo do Rio Volga, portanto, onde é atualmente a Geórgia, sim, exatamente, onde é atualmente a Geórgia e a Arménia. Mais concretamente, temos ali a Arménia, temos a Geórgia, era mais ou menos ali ao lado do Azerbaijão, portanto, era por aí. Ora bem, e o que é que esta gente fazia? Esta gente tinha como principal atividade, em termos oficiais, o comércio, só que não era comércio. Eles, pura e simplesmente, dedicavam-se, não digo a 99%, mas grande parte das coisas, precisamente,
a assaltar, a matar e a roubar. Portanto, a roubar, a assaltar. Ou seja, o comércio era apenas um disfarce para digamos, a um sua disfarce real para a atividade que eles tinham. atividade. Era um povo, portanto, seminómada, eles estavam num lado, estavam no outro, e tinham um rei, que era o rei casariano. Portanto, digamos que assim, que era uma sociedade que está um pouco condizente com aquilo que nós também ouvimos dizer, porque é que os demónios servem para matar, roubar e destruir. Exatamente, pronto. E começa aqui, efetivamente, a história desta gente malévola que hoje, efetivamente, controla o mundo. E como é que eles utilizavam, ainda hoje nós sabemos, como é que eles utilizam para atingir os seus objetivos, precisamente através do medo e da mentira. Portanto, como é que conseguem? Matando, roubando. Portanto, para isto têm que primeiro criar o medo, por isso roubavam as pessoas, criavam medo e depois iam destruindo. Pronto. Isto em termos da atividade deles. E depois tinham uma outra situação, que é a parte, que quando eu digo que às vezes me arrepia, que é a parte que me arrepia um bocado. As suas práticas. Como é que é dizer? Eles praticavam a chamada magia negra. O que era isto? Aquela magia que já era aplicada na altura da Babilónia. Ou seja, eles, ao sacrificavam mesmo crianças. Não só bebiam sangue, como comiam o coração das crianças e sacrificavam-nos ao Satanás. Portanto, era efetivamente Mas era para receberem poder, chamavam força. isto o satanismo secreto. Era uma forma deles ganharem força? Exatamente, depois dá força para digamos assim, ainda hoje fazem, atenção. Mas Ainda hoje fazem, e eu até vou colocar aqui uma pergunta no ar, se me permites. Na altura, portanto, faziam através da morte de crianças, não é? Diz lá então, agora tu. O que eu ia dizer, em relação às crianças, estamos a assistir, sabemos que mundialmente desaparecem crianças todos os dias. Em termos de Portugal, 4 crianças estão a desaparecer por dia. Por onde irão essas crianças? É muito oportuna esta intervenção da Maria da Graça, porque Sim. muitas pessoas não têm respostas para estas Parece que questões. isto é uma brincadeira, não é? Parece que é história, não é? Para tentar que as pessoas lá em casa entendam a tal situação que eu falei no início. Falamos depois de Cristo, uma antiguidade há 1200 anos, há 1300, há 1500 anos. Mas porquê? 1900. Pronto, há 1900, estamos em 2019, na verdade, mas estamos a falar porquê? Atualmente, transportando, fazendo uma simbiose ou uma analogia da situação, o que era antes e o que é agora, nós estamos a ver muita situação também. Nós vemos, infelizmente, nas redes sociais, que felizmente agora temos a internet, nas redes sociais há vídeos de sacrifício de crianças e de venda de crianças que arrepia qualquer ser humano, qualquer mulher que se digne de ser mulher, não é? Ou qualquer homem que se digne de ser homem, porque arrepia a vender crianças, a casar crianças com 7 anos, com 8, quer dizer, mas são situações... Agora é que aqui temos uma explicação da continuidade destes donos do mundo, que na altura eram os casarianos e que agora têm outras ramificações que vamos ver depois mais à frente. Pois então? Continuando... É evidente que eles não utilizavam as crianças filhos deles, como é óbvio. Portanto, as crianças que eles utilizavam para esse sacrifício eram as crianças dos povos circundantes, dos povos vizinhos. Ora, isto com o tempo criou um mal-estar dentro das próprias povoações vizinhas e os próprios reis, digamos, as pessoas do poder daqueles povos que os circundavam, começaram a ter de tomar uma decisão. Isto porque não poderia continuar assim. Então, reuniram-se com o rei casariano e disseram que isto, das duas uma, ou eles mudavam efetivamente de religião e de atitudes, ou então teriam que ser, inclusivamente, se não aceitassem, mortos, não é? Exato. E extingui-los. Então, eles decidiram efetivamente que iriam optar por escolher uma religião. Então, lá está mais uma camuflagem. Exatamente. Já estamos a começar a chegar lá. Lá está a situação do engano. Então, escolheram. O que é que eles escolheram? Escolheram o judaísmo. Portanto, eles deram, digamos, os reis, os povos, deram três opções. O judaísmo, o islamismo ou o cristianismo. Eles escolheram o judaísmo.
E pronto, e ficou aquilo tudo muito bem, como se nada tivesse acontecido, e que partindo daquilo, toda a gente acreditou que eles a partir daquele momento iriam... No entanto, mantinham as mesmas práticas, era isso? A partir dali, é evidente que, embora dissessem oficialmente que iam assumir o judaísmo, que iam ensinar as crianças essa religião, acabaram por não fazer. Portanto, continuaram a praticar a fazer as mesmas práticas que faziam até aí. De uma forma subreptícia, o que nós agora temos na atualidade, aqueles grupos maçónicos, e eu felizmente estou numa televisão que posso dizer tudo com clareza, falar à vontade, porque deve ser a única televisão a nível do país que não é controlada por ninguém, e aproveito este pequeno introito para agradecer à direção desta casa, que efetivamente aqui somos livres, aqui não é podemos ser livres de dizer aquilo e podemos falar nestas coisas, porque nas outras televisões... Sem filtros, sem censura, sem nada. Aqui não temos nada. Temos clareza e sem mentira. Porque repare, agora voltando a esta situação, a pessoa quando tem medo fica volátil. Pronto, fica um bocado débil e fica debilitada. A pessoa com medo, simultaneamente com a mentira, não sabe o que há de fazer. Fica uma barata tonta, entre aspas, não é? E é o que aconteciam a estes povos. Portanto, e nós agora, voltando à nossa atualidade, o que é que nós ouvimos nas nossas televisões? O pão, o medo, o desemprego. Desemprego. Posso continuar mais um bocadinho? Estamos a falar dos donos do mundo. Estamos a falar precisamente dos donos do mundo. E, então, estes senhores, isto é as origens deles. São as origens destes donos do mundo, nós hoje ouvimos falar. Quando nós, só um pormenor, quando nós vimos o nosso Presidente da República, quando chegou aqui há tempos e falou na televisão que tinha estado na ONU e que tinha que fazer, tinha que tomar atitude de acordo com aquilo que os donos do mundo lhe tinham dito, isso foi público nas televisões portuguesas, portanto, são exatamente os senhores donos do mundo de que eles falam. Bom, então, o que é que eles fazem? Como as práticas seriam idênticas, fizeram aquilo que chama o talmudismo babilónico. Portanto, ora bem, isto significa que os outros povos começaram-se a perceber que realmente a mudança não era nenhuma. E como eles começaram a perceber isto, então decidiram que o melhor que tinham a fazer era efetivamente invadir o tal Império Casariano e eventualmente exterminá-los. Mas já nessa altura, eles sabiam que uma das principais armas que tinham era a informação. O sistema de informação. Portanto, eles já tinham um sistema de informação bastante desenvolvido, tal como têm hoje. Claro. Pronto. Sistema de informação bastante desenvolvido. A informação para eles era fundamental. Então, estavam informados do que é que lhes ia acontecer. O que é que passa? Nessa altura, como eles estavam informados, quando souberam que estavam a ser invadidos, digamos assim, o grupo dos reis fugiram. Claro. Fugiram e foram para a chamada, aquela zona da Europa Oriental, nomeadamente onde está hoje a Polónia, a Hungria e a Ucrânia. Fugiram para aí, lá estiveram durante anos, desenvolveram as suas atividades com outros nomes e, portanto, digamos, lá está a tal história da camuflagem, eles disseram, eram expertos nessa matéria, e desenvolveram. Foi a partir dessa altura que começaram a ser conhecidos, digamos, naquelas zonas, e hoje no mundo inteiro, chamada máfia casariana. Quem é que já ouviu falar na máfia casariana? Muito pouca gente neste mundo. Porquê? E é muito difícil encontrar informações deste ano, porque é preciso ter uma pesquisa muito grande, porque eles onde fazem e tudo aquilo que lhes possa dizer relativamente às famílias, ao que eles faziam, vão destruindo, destroem. Ou então arquivam em sítios extremamente secretos que só eles têm acesso a isso. Ora bem, porquê é que isto é importante? É importante porque hoje, quando nós ouvimos falar nos judeus, dizemos assim, o povo judeu. Não é o povo judeu. É que o povo judeu, hoje, já não é aquele povo judeu que viveu na altura de Jesus Cristo, naquela altura, não é? A maior parte do povo judeu é precisamente este povo que adotou esta religião para eles, mas que não acaba por não ser propriamente uma religião, que acaba por ser o tal talmudismo babilónico que eles neste momento continuam a fazer. Ou seja, são os chamados judeus Ashkenazi e não os sionistas. Por exemplo, o Instituto, se nós ficarmos porque é por isso que nessas coisas, quando se falam, é um bocado difícil. E há de haver pessoas que lá estão eles a inventar. Não inventaram, pesquisem, vejam, que já. Felizmente temos neste momento uma arma astronómica com a qual eles não contavam, que é a internet. Porque a imprensa domina, mas a internet
ainda não conseguem dominar, pelo menos na totalidade. E, portanto, esta gente, os judeus ashkenazis, são efetivamente os tais donos do mundo, aquilo que são os donos do mundo. Por exemplo, eu ia dizer, o Instituto Hopkins diz que 97,5% dos judeus que vivem em Israel não são judeus sionistas, já são judeus ashkenazis. A grande maioria, então. A grande maioria. Enquanto, por exemplo, as pessoas que vivem na Palestina têm sangue, têm ADN sionista. Para nós vermos. Portanto, chamado hebraico antigo. Portanto, quando nós falamos em judeus, os judeus que eram os mesmos que na altura de Jesus Cristo, não são os mesmos judeus. São judeus que não têm nada a ver com o ADN dessa gente. São judeus que adotaram efetivamente a religião judia, mas com uma forma camuflada para poderem continuar ainda hoje aí no mundo. Portanto, hoje vamos falar um pouquinho mais sobre isto, depois amanhã vamos, já agora estamos aqui a falar nisto, vamos dizer também já às pessoas que amanhã vamos estar aqui outra vez, porque isto é um tema... Para dar continuidade. É um tema que tem que ser falado com muita calma, muita ponderação, para que as pessoas pensem que isto não é para brincar, é uma coisa muito séria. Portanto, amanhã vamos depois falar concretamente quem são efetivamente estes senhores, e vamos chamar os nomes que eles têm e os nomes mesmo que eles têm em termos... Inclusive há pessoas que estão neste momento... estão neste momento à frente de alguns países da Europa que têm uns nomes, parecem uns nomes muito bonitos, os nomes não são judeus, destes judeus. São pessoas deste género. Nós vamos dizer que são os nomes destas pessoas também, sem problema nenhum, porque é assim. E temos fontes fidedignas que, efetivamente, quando fizemos esta pesquisa aconteceu, certos links, que também enviamos aqui para a produção, certos links que tinham acessibilidade e passados 5, 10 minutos os links já estavam a desaparecer e tudo, portanto, aquilo que o António acabou de dizer é efetivamente a realidade, porque esta informação desaparece, não convém, efetivamente. Ela vai para a internet, efetivamente, mas depois também quem a põe, somos nós seres humanos, não é? Quem a põe também a retira, de uma forma subreptícia que nós nunca mais a vimos, não é? E o que é de lamentar, porque assim não conseguimos fazer a história pura e verdadeira, assim não é história. Como disse há pouco, desculpa lá, é uma gente que controla toda a informação a nível da imprensa, controla a imprensa mundial. A net já não consegue controlar, mas mesmo assim nós já vemos, quantas vezes vamos ao Facebook, e não diz só isso, mas coisas que não lhes interessa que seja publicado, passado um bocadinho o vídeo já foi. Pronto. Se efetivamente não houvesse... rapidez. É evidente que às vezes também podemos dizer, há vídeos que efetivamente chocam a sensibilidade das pessoas, nomeadamente nível de vídeos pornográficos, vídeos de assassinato de cães e animais, com certeza que sim, mas não é desses vídeos que eu estou a falar, são vídeos que são sérios, são verdadeiros, são corretos, mas como são contra aquilo que é o poder instituído, a chamada corrente, o politicamente correto, como eles chamam neste momento, há que afastar, porque quanto menos as pessoas souberem, mais fácil é manobrá-las. Lá está a tal mentira, o tal engano. Utilizam o engano e a mentira para controlar as pessoas. É isso que acontece neste mundo e então as televisões oficiais, todas elas estão debaixo deste mundo. Vamos também falar sobre isso. Uma outra coisa que esta gente fazia, e já agora para nós vermos como é que começou a surgir também o poder, como nós vimos, eram pessoas ricas, portanto pessoas que roubavam, matavam, a nível de, quando fugiram do Império Casariano, da zona que eles estavam a ocupar, saíram com fortunas, ouros e dinheiro, porque eles, efetivamente era a atividade deles. Uma das características que eles têm e que sabem fazer perfeitamente é precisamente a camuflarem-se disto. Aprendem, são pessoas inteligentes, não são pessoas são inteligentes, pessoas espertas, pessoas que conseguem ver como os outros fazem com facilidade e depois procuram fazer melhor, mas melhor no sentido mal. Melhor no sentido, digamos, do mal, digamos assim. Não melhor, se fossem umas pessoas que estivessem no bem, era uma maravilha, mas não é. Procuram logo o mal. Por exemplo, uma das coisas que eles fizeram foi expandir-se para a Europa, depois também a Alemanha, a França, a Itália e a Inglaterra. Portanto, praticamente a Europa toda. Mais tarde foram para os Estados Unidos, que é onde estão a grande força neste momento.
Então, uma das coisas que eles fizeram foi conseguir se infiltrar numa sociedade, numa família, que era a família dos Médici. Muita gente já ouviu falar nos Médici, possivelmente também só ouviram falar dos Médici na história como os grandes méritos, as pessoas famosas, mas também não seriam assim tão famosos quanto isso. Mas pronto, isso é outra história, isso é outra questão da história. Então, o que é que eram os Médici? Os Médici eram umas famílias que surgiram ali em Florença, naquela altura, e que se dedicavam fundamentalmente ao comércio. Como é que eles faziam? Para conseguir, porque na altura também havia muitos assaltos, lá está, eles aproveitaram exatamente aquela altura dos assaltos para ver como é que, porque eles já eram mestres nisso, havia muitos assaltos. Então, o que é que eles descobriram? Descobriram que se, em vez de andar com moedas no bolso, moedas de ouro ou moedas de prata no bolso, se arranjassem uma forma de as pessoas andassem com qualquer documento que justificasse que tinham aquele dinheiro e depois digamos, e conseguissem chegar ao outro lado e fazer os negócios, então o que é que eles inventaram? Inventaram os primeiros bancos, digamos assim. Como é que isso funciona? Eu, por exemplo, era comerciante. Eu era comerciante. Tinha, por exemplo, umas moedas em ouro. Então depositavam naquele banco moedas em ouro, eles davam-nos uma promissória em como o senhor falando tal depositou, e eles depois afamiam outra pessoa da família deles noutra cidade, eles chegavam lá com papelinhas, e olha, eu preciso de tantas moedas que eu deixei ficar com o vosso colega, e eles davam-lhe as moedas para eu fazer os negócios naquela cidade. E quando iam para outra cidade faziam uma coisa. Digamos, começou ali, digamos assim, o dinheiro, a nota fiduciária, digamos, podemos chamar-lhe assim, com base no ouro e na prata. O que é que esta gente fez? É lá. O que é que eles estão a fazer? Eles estão a dizer que com base no ouro e na prata vão começar, emprestam dinheiro, não emprestam papel, mas ficam com o dinheiro. Está a ver? Eles começaram a ver como é que isso funcionava. Então, em Inglaterra, começaram exatamente a criar um sistema fiduciário, umas promissórias, em que eles estruturavam que aquilo valia tantas moedas de ouro, e depois começaram a emprestar. Digamos, não emprestavam ouro nenhum, emprestavam a promissória. E quando voltavam, tinham que pagar juros, que é uma das coisas que eles não aceitaram, por exemplo, a religião islâmica, porque a religião islâmica não aceita a usura, não aceita o juro. Quem empresta não pode levar juros aos outros. Não sei se sabia isso, mas é assim. Portanto, uma das razões porque não aceitaram essa religião foi essa. E o cristianismo, obviamente, não podiam aceitar, por uma questão de princípios. Porque segundo a lógica e segundo as informações que existem, foram criadas precisamente, ou melhor, foram criadas, digamos assim, precisamente para combater o cristianismo. Portanto, e foi aí que eles começaram, precisamente, a fazer essa parte. Com o objetivo de manipular e conseguir controlar. Agora mudando para o atual. Mas era isso que eu ia para a atualidade. Para nós percebermos para que isto foi evidente, vamos saltar aqui. Vamos saltar exatamente. Para nós percebermos como é que é isto do dinheiro, como é que isto foi aqui que começou esta fase do dinheiro, como é que isto nós, por exemplo, vocês são mais novos, não se lembram, mas eu ainda me lembro, porque quando havia o escudo em Portugal, nas notas dizia assim, 100 escudos, ouro. 100 escudos, ouro. 20 escudos, prata. O que é que isto significa? Significa que aquela notinha tinha por trás dela ouro ou prata que representava aquele valor. Nós, neste momento, nenhuma nota diz isso. Ah, não? Pois não. E depois, o que é que esta gente também fez? Fez exatamente, que conseguiu exatamente, depois foram para a América, depois falamos disso um bocadinho mais tarde, tivemos tempo também, e criaram a Reserva Federal, e criaram, portanto, digamos, neste momento, depois criaram, digamos assim, um sistema de ficar com o ouro e dar notas, quando se inventou, quando fizeram a situação da nota. Depois, mais tarde, já uns anos mais tarde, já eram os americanos, já estavam na América, e a própria Europa depositou lá o ouro e dá uma nota. Houve uma altura em que um próprio presidente francês tinha tantos dólares, já digamos assim, nos cofres, que decidiu querer resgatar os dólares por ouro. E já não havia ouro. Ou melhor, se havia, não dá. Não, agora já não é ouro. Não é ouro, não. Não, agora são petrodólares. Portanto, o ouro, os dólares deixaram de ser representados por ouro e passaram a ser representados por petróleo, petrodólares. E mais tarde, agora já nem isso é, porque entretanto o petróleo também, que nós sabemos que o petróleo cada vez é mais escasso, portanto não pode dar, digamos, ser suporte para todos os dólares que existem no mundo e todas as moedas que existem no mundo. Neste momento, o que é o dinheiro que nós usamos? Isto para nós ficarmos aqui assim...
um pouco a perceber o que é isto do dinheiro. O que é o dinheiro? O dinheiro que nós usamos neste momento, qual é a base que tem? A base que tem é só o acreditar. Eu ponho uma nota no banco e acredito que ele fica lá com o meu dinheiro e quando eu precisar vou lá buscá-lo. O que é que nós vemos ultimamente? A maior parte, muitas das vezes vão lá e dizem já lá não está. E mais grave que isso. Sim. E mais grave que isso. Por vezes as pessoas dão-lhes um papelinho, lá tal papelinho. Por exemplo, olha, não vamos mais longe, o caso do Espírito Santo, que é o tal moeda que não tem valor nenhum, que eles davam-lhes uns papelinhos a dizer que aquilo correspondia às ações ou às obrigações, não sei o quê, e agora não, e agora aquilo é papel que podem mandar para um sítio que a gente não diz, porque parece mal, não é? Pronto. E, portanto, é assim que isto funciona. O dinheiro, neste momento, está nesta fase. Portanto, o que é que acontece? O dinheiro, as pessoas, os próprios bancos, criam um sistema em que as pessoas acreditam que aquilo tem valor. É uma ilusão. É uma Acaba ilusão. Por trás uma não tem valor nenhum. Se um dia dissermos assim, olha, eu quero o meu dinheiro todo, não tem. Olha, vamos só dar um exemplo. Atenção ao tempo. Portugal... Amanhã vamos continuar. Vamos continuar, claro. Vamos continuar. Portugal teve um resgate de uns milhões de euros, 78 mil milhões, se não me engano. Significa que este dinheiro entrou a Portugal. Eu não imagino quanto é que seja, por exemplo, mesmo seja em notas de 500 euros, não imagino quanto é assim, mas 58 mil milhões deve ser uma carrada, uma série de caminhões de notas, não é? Vimos entrar algum caminhão, alguém soube que entrou um caminhão de notas? Não. O que é que eles fazem? 58 mil milhões. Sim, senhor, Banco Central Europeu, FMI e fazem um empréstimo. Olha, ao banco, andas aqui, põe aí no computador e manda lá transferir. Transferem para o outro lado. O que é que transferem? Números. Transfere-se números. Se eu hoje comprar uma casa, você não vê o dinheiro. Vai para o outro lado. Você tem um cartão de crédito, você não vê o dinheiro. Portanto, o dinheiro é uma coisa... É isto que surgiu. O dinheiro começou a surgir aqui. O que é o dinheiro? O dinheiro é algo que as pessoas acreditam, que se um dia deixam de acreditar, das duas uma, ou tem que se reformular tudo isto. É um bocado complicado perceber isto, mas é assim, as pessoas não imaginam o que é a falsidade que existe por causa desta situação do dinheiro. Portanto, agora, esta gente controla. Esta gente são os donos do mundo, são eles que são os donos dos bancos, são eles que controlam, são eles que são os donos da Reserva Federal, são eles que são os donos da CIA, são eles que são os donos do FBI, são eles que são os donos... Nomeadamente, o mundo ocidental, neste momento, está controlado por esta gente. Agora, depois, não sei se ainda vamos ter de fazer mais alguma coisa. Acho que já Amanhã. Mesmo para finalizar e para deixar aqui um gostinho para amanhã. Amanhã. Já não temos nem mais um minutinho? Um minutinho Só um temos. minutinho. Só para dar um outro exemplo. Com certeza. Um último, como é que também se ganha dinheiro, como é que eles fazem? Por exemplo, na altura em que foi aquela guerra entre ingleses e franceses, que acabou com a Batalha do Waterloo. O que é que eles fazem? Já na altura dominavam, digamos, a Praça Financeira de Londres. Com a tal informação, que sempre foram gente muito bem informada, espalharam a notícia de que Inglaterra ia perder a guerra. Quando já sabiam que era mentira, que a Inglaterra que ia ganhar a guerra. Espalharam a notícia. O que é que eles fazem? Têm aquelas empresas que controlam as ações e digamos, o dinheiro titular do capital, começaram a vender exatamente com esse boato. Lá está a tal mentira. As pessoas todas ouviram aquilo, começa tudo a vender. Eles, no dia a seguir, estão a comprar aquilo tudo por meia dúzia de tostões, muito mais baixo que o valor que eles tinham. É evidente, passado uns tempos, a notícia que a Inglaterra ganhou a batalha e ficaram outra vez. É assim que funciona esta gente. É assim que se passa hoje nas bolsas, é assim que se passa hoje neste mundo. Maria Graça, desculpe, diga, mesmo antes de terminar... O que se passa agora com os bancos. Portanto, ficam com as casas dos proprietários, a que custo? Um custo quase zero, não é? Vendem aos fundos a zero, vendem aos fundos a um custo a zero mesmo e os fundos depois começam a fazer dinheiro. Portanto, aqui temos a situação da tal mentira, do tal engano, a repetir-se na atualidade. Isto que se passava no ano 100 e que se está a passar agora no ano 2019 e que vai, infelizmente, continuar pior. E amanhã cá estaremos então para falar. Foi um prazer estar aqui à conversa. Muito obrigada pela atenção. Eu não sei se isto serviu para alguma coisa, serviu com certeza. Mas pelo menos acho que estamos... E para que aquelas pessoas que nos estiveram a ouvir hoje, amanhã voltem amanhã também vamos falar um para ouvir mais. aqui, porque amanhã também vamos ter aqui alguns pontos importantes vamos falar mais nesta continuação dos donos do mundo. Muito obrigada Exatamente. pela vossa presença. Uma boa noite.